Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. Seja bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal Metanoia. Se inscreva no nosso canal e deixe a palavra de Deus, o Evangelho, mudar a tua mentalidade. E a palavra de hoje, a palavra de Jesus, a palavra de Deus hoje está no livro de Atos, tá? Atos capítulo 3, a partir do versículo 1. Vamos fazer a leitura aqui juntos. Diz assim a palavra de Deus. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: Olha para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, o ajudou e levantou-se imediatamente os pés e tornozelos, e o homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Essa é a nossa mensagem de hoje. Aqui tem um contexto bem interessante que o autor de Lucas, o autor de Atos, Lucas, está escrevendo. Aqui é o início da igreja em movimento. A igreja está se movimentando, a igreja está praticamente estruturando as suas bases no ensino de Jesus. No Atos capítulo 1, você vê que Jesus Cristo, ele ressuscita dentre os mortos, passa um tempo com os discípulos veem ele indo assunto aos céus, mas pede para que eles possam ficar ali, porque eles seriam revestidos pelo poder de Deus. Aqui também você consegue ver, nesse mesmo ambiente de Atos capítulo 2, a manifestação do Espírito Santo, a manifestação onde no dia de Pentecoste, Pedro, através da sua primeira ministração, batiza quase 3.000 almas ali, são ganhas e salvas para Jesus, e o Espírito Santo se manifesta entre eles. Então, Pedro começa o seu ministério junto com os seus apóstolos, porque tinha uma promessa da parte de Jesus, que eles tinham que ficar ali, na Judéia, na Samaria, em Jerusalém. Depois que o Espírito Santo viesse e batizasse eles, e viesse o Consolador, eles estariam liberados para anunciar o Evangelho até os confins da terra. E aqui, Pedro e João estão na hora nona, estão no horário da oração, o momento que eles iriam até a sinagoga, até o templo, para fazer as suas orações diárias, que faziam diariamente ao Senhor. Mas algo chamou a atenção no meio do caminho. Pedro e João indo até o templo, como de costume da época, existiam pessoas doentes, pessoas aleijadas, pessoas que estavam enfermas, que ficavam na porta do templo, e esse templo conhecido como Templo de Formosa. Ali estava um homem aleijado, que todos os dias era colocado ali naquela situação para poder pedir dinheiro, para poder pedir esmola, para poder pedir um benefício para aqueles que estavam indo até a igreja, aqueles que estavam indo até o templo buscar a Deus. E como forma de gratidão, forma de generosidade, aqueles que iam até o templo, de alguma certa forma, praticando a sua generosidade, fazendo o bem ao próximo, davam-se esmola para aqueles que ficavam nas portas dos templos. Isso era algo comum, costumeiro, daquela época. Aquele homem, dito então aleijado dos pés, foi colocado ali, para que assim que as pessoas viessem até o templo, ali ele pudesse pedir uma esmola e ali fazer alguma renda. E aqui nós podemos aprender alguma coisa extremamente importante. Existem pessoas que são colocadas em certas situações apenas para ficar na posição de pedir. Existem pessoas que estão habituadas, existem pessoas que estão acostumada, existem pessoas que estão vivendo de uma maneira comum na forma de pedinte. E não estão ali porque não tem outra opção, estão ali porque o colocaram, estão ali porque o designaram. Existem pessoas que estão nessa posição, na posição de pedir esmola, com pires na mão, porque assim foi colocada e assim já se habituam. Porém, esse tipo de pessoas precisam ter um encontro com Jesus. Porque a partir do momento que encontram a Jesus, eles serão libertos e livres dessa desse ambiente de esmola, desse ambiente de ficar na porta do templo,
pedindo. Até que naquele certo dia, eu creio, aquele homem não esperava a resposta de Pedro e a resposta de João. E o que mais me chamou a atenção nesse texto foi quando ele pede algo para os apóstolos trazem uma resposta inesperada, até então nunca vista até aquele momento. Porque aquele homem estava precisando de dinheiro, estava precisando de esmola, aquele homem estava carente, necessitado de alguma coisa física, não de algo espiritual. Até então, aquele homem pede o físico, não pede o espiritual. Mas o que acontece? Acontece que aquele homem, ao ver os apóstolos subindo ao templo, ele estende a mão e pede uma esmola. Até que Pedro para em frente dele e ele, eu acredito, todo esperançoso de ganhar alguma coisa do apóstolo Pedro, do apóstolo que ali estava, apóstolo de Jesus, como a igreja estava em expansão, em crescimento, e uma das marcas da igreja era compartilhar todo o que tinham, para que todos tinham tudo em comum. Então aquele homem estava com a esperança, com a expectativa grande de receber algo valioso naquele exato momento. Mas ele não esperava que o de mais valor que ele iria receber era Jesus Cristo. E o que mais me chamou a atenção foi a resposta de Pedro quando ele falou assim, olha para nós. Pedro chama a responsabilidade para Pedro e João e fala, olha para nós. O interessante é que aquele homem estava na porta do templo. E aqui nós podemos aprender algo extremamente importante e interessante. Todos que são da porta do templo para fora estão sempre carentes e necessitados de algo. Da porta do templo para fora tem sempre pessoas pedintes, tem sempre pessoas necessitadas, tem sempre pessoas carentes, tem sempre pessoas que estão precisando de algo. E tudo aquilo que elas precisam, primeiramente, é olhar para nós. Da porta do templo para fora, todos aqueles necessitados precisam olhar para nós, tomar responsabilidade para si. Pedro falou, olha para nós. Por que olha para nós? Porque seu estilo de vida era uma vida irrepreensível, era uma vida de bom testemunho, era uma vida que demonstrava a Cristo, era a propaganda inédita daquela igreja, era a propaganda inédita daquele momento que a igreja estava vivendo, um avivamento em Cristo Jesus. O olha para nós é chamar para si a responsabilidade, é colocar para si a responsabilidade, é falar para com as pessoas que elas precisam olhar para nós e enxergar algo. Enxergar o que, Diego? Enxergar Jesus. Repare bem, as pessoas lá fora estão todas olhando para nós. Você que é cristão, você que é crente, você que é evangélico, você que é filho de Deus, tudo que você faz as pessoas estão de olho. Se você pisa na bola, a primeira coisa que as pessoas falam é e é porque você é crente, e é porque é cristão, e é porque é evangélico, e é porque se diz ser filho de Deus. Ou seja, as pessoas lá fora estão sempre esperando algo bom de mim e algo bom de você, pelo simples fato de eu e você carregar a marca de Cristo. Todas as outras religiões eu respeito a todas, mas todos os adeptos dessas outras religiões que não é o cristianismo, que não é Cristo, quando eles fazem qualquer coisa lá fora, as pessoas não falam e é porque é isso, e é porque é aquilo, mas eu e você que somos crente em crente Jesus, se fizermos qualquer coisa fora do comum, fora do padrão, os apontamentos vêm e é porque é crente, justamente porque as pessoas estão olhando para nós, estão esperando algo de bom porque carregamos o nome de Jesus. Foi aquilo que Pedro e João falaram para aquele homem, olha para nós. Nós não temos ouro e nem prata, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus, levanta-te. Te coloca de pé. Levanta-te. Eu não sei o que você está precisando, mas em nome de Jesus, o que eu tenho eu te dou. Levanta-se. E Pedro estendeu a mão e segurou pela mão e ajudou aquele homem a ficar de pé. E assim ele o fez, ficou de pé, ficou firme e entrou no templo louvando e glorificando a Deus junto com os apóstolos. Ou seja, as pessoas do portão do templo para fora, que estão carentes e necessitando de algo, elas precisam enxergar em nós Jesus Cristo. O que nós temos para poder entregar para aqueles que estão do portão para fora é Jesus. Jesus Cristo. As pessoas estão esperando uma resposta e a resposta é olha para nós e enxergue Jesus. Em nome de Jesus eu declaro, levanta-se. E assim Pedro fez. E assim aquele homem foi curado, assim aquele homem se levantou e entrou no templo para poder adorar a Deus junto com os apóstolos. E a mensagem de hoje que temos para o mundo é, olha para nós e veja Jesus Cristo. Eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Eu te dou Jesus Cristo.
Em nome de Jesus, te levanta. Em nome de Jesus, se coloca de pé. Se coloca de pé, se posiciona, porque lá fora existem pessoas que precisam olhar para mim e para você como um cristão e enxergar Jesus, que morra o velho homem e que nasça Cristo, porque morrer é lucro e viver é Cristo. Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo. Tchau!